sem preconceito. 9 graus e 3 décimos a temperatura, 8h46. Gabriela Meindrat, secretária adjunta da Cultura do Rio Grande do Sul, primeira prenda trans reconhecida como participante do MTG e presidente da Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas em 2022. Tudo bem? Bom dia. Olá, bom dia Moisés, bom dia Aline, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Independente. É uma alegria estar participando do programa aí sem preconceito. Bom dia, bom falar contigo. Já começo te perguntando, para se apresentar para a nossa audiência, de onde é esse sotaque tão bonito? Esse sotaque é de São Vicente do Sul, região centro do estado, próxima de Santa Maria, uma cidade muito acolhedora de 8 mil habitantes e que traz, né, a riqueza da cultura gaúcha, a qual eu sempre fiz parte desde muito pequena, e que também me possibilitou que eu tivesse, né, um reconhecimento em 2019 como a primeira mulher trans a ser homenageada pelo movimento tradicionalista gaúcho, e consequência disso veio o convite de integrar a equipe da Secretaria de Estado da Cultura, que hoje atuo como secretária adjunta e diretora-geral aqui da Secretaria. Gabriela, antes de falarmos um pouco mais sobre a representatividade dentro do movimento e a expectativa para os festejos Farroupilha deste ano com esta pauta tão importante, eu preciso te pedir para explicar para a nossa audiência o que é uma prenda trans? Por que a gente te apresenta desta forma? E imagino que tu vai concordar comigo que a gente nunca falou tanto sobre, falou abertamente, em programas de rádio. Imagina isso acontecendo num passado não tão distante, há 10, 15 anos, talvez nós não teríamos essa facilidade de fala. Mas eu tenho quase que certeza que do outro lado do rádio, algumas pessoas ainda não sabem do que nós estamos falando quando a gente te apresenta como uma prenda trans. Verdade, Aline. Nos últimos 10 anos, a questão da representatividade, tanto de pessoas trans quanto LGBT, ainda mais neste mês tão simbólico, que é o mês do orgulho LGBT, ela tem estado mais à baila, né, mais à discussão. Felizmente, nós temos grandes avanços em relação a estas pautas, seja na conquista de direito, né, seja no acesso aos direitos mínimos para que a pessoa possa exercer a plena cidadania, né? Ser uma pessoa trans tu nascer num corpo no qual tu não te reconhece, né? É diferente da questão da orientação sexual, que é a questão afetiva, aquela que tu tens atração pelo mesmo sexo. A questão da identidade em si, ela tem a ver com o seu eu, né, com ser enquanto pessoa. Tu nasce com um sexo biológico, mas tu não te identifica com aquele sexo, né? A partir do momento que tu começa a principalmente não te perceber, né, adequada a esses padrões que nós temos hoje na nossa sociedade, do que é principalmente ligado a relação entre o masculino e o feminino, ao que pode ser feito por homem e por mulher, que também são questões que hoje já evoluíram bastante, né? Hoje as mulheres ocupam cargos, ocupam posições e até fazem serviços que antes eram só feitos ou então, né, executados mais por homens. Então, essa ocupação de espaço, ela vem ganhando também, assim como um todo, né, nessa representatividade da mulher. A mulher, ela tem tido esse ganho, e para as pessoas trans, uma mulher trans como eu, isso é muito representativo, principalmente porque existe um preconceito muito grande, né, um estigma em relação às pessoas trans, principalmente mulheres trans e travestis, ligados principalmente à questão da vulnerabilidade social, à prostituição, à marginalização, e isso acaba nos tornando, muitas vezes, distantes da realidade do convívio social. São pessoas que acabam tendo como única forma de sobrevivência a prostituição, né? Mais de 90% dessa população vive da prostituição. Nós também temos um dado que é muito alarmante em relação
alarmante e preocupante em relação à violência. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. 40% de todos os homicídios acontecem aqui no Brasil. Então, isso é um dado bastante preocupante, porque essa vulnerabilidade, essa falta de oportunidade que as pessoas trans têm, sejam elas homens ou mulheres, né, acaba levando para condições, né, vulneráveis, mais próximas aí de qualquer tipo de violência, principalmente a violência física, que acaba levando a esses homicídios, muitas vezes também a suicídio, porque também é um problema de saúde, né? Muitas vezes nós não temos atendimentos adequados, aquele acolhimento necessário no Sistema Único de Saúde. Para dar um exemplo, né? O Brasil, embora desde 1997 já faça a cirurgia de redesignação sexual, o Rio Grande do Sul é uma das referências, né? Aqui através do Hospital de Clínicas, nós ainda temos uma limitação muito grande em relação ao acesso à saúde. Muitas dessas pessoas acabam fazendo tratamentos hormonais por conta própria. Isso acaba gerando uma série de problemas, né, de saúde futuros ou até imediatos, né, uma verdadeira, chamamos bomba relógio, porque está se automedicando e com medicamentos que são muito, que trazem uma agressão muito grande se não houver um acompanhamento médico. Então, nós falar sobre a questão da transexualidade e toda a complexidade que nós temos hoje na sociedade, como a não aceitação da família, como a não aceitação na escola, a exclusão do mercado de trabalho, isso tudo são pontos, né, marcadores importantes que nós ainda precisamos vencer, muito embora nós tenhamos garantido lá em 2018 uma conquista muito grande pelo Supremo Tribunal Federal, que é a retificação do nome e do sexo, direto no registro civil. Esse é um procedimento bem mais simples, e a partir dessa retificação nós temos a dignidade de ser reconhecidas, né, civilmente ali, com a sua identidade, com o seu registro civil, de acordo com a nossa expressão de gênero. Falo em expressão de gênero porque é a forma como nós nos expressamos para a sociedade. Eu, Gabriela, né, me expresso enquanto figura feminina para a sociedade, então isso é expressão de gênero. Então, para quem nos escuta e para quem não me conhece, né, sou uma mulher branca, de cabelos compridos, castanhos, com olhos castanhos, bastante expressiva, uma boca bem grande, olhos grandes, mas sou uma pessoa, e quando nós falamos em ser humano, nós precisamos ter essa sensibilidade que, independente de orientação sexual, de identidade de gênero, nós todos somos seres humanos e que nós vivemos essa pluralidade na nossa sociedade, que ela merece ser respeitada, e mais do que respeitada, ela merece ter oportunidades. Quando eu falo oportunidades, é oportunidades como a que eu tive, né, de ser uma mulher trans que conseguiu concluir um curso superior, que é servidora pública lá no município de São Vicente do Sul, minha terra natal, que atualmente está cedida para esse trabalho, né, nessa gestão para a Secretaria de Estado da Cultura. Então, esses pontos são bastante importantes, porque nós precisamos cada vez mais conhecer essas realidades, ter mais sensibilidade em relação ao ser humano, porque muito do preconceito que existe na sociedade, da discriminação, é movido principalmente pela questão do desconhecimento das pessoas em relação a essas realidades, ao saber o que é ser uma pessoa trans, a dar um acolhimento, a não, né, tirar possibilidades, porque nós temos muitas capacidades, nós temos muito o que oferecer, muito o que contribuir, e isso eu falo porque a diversidade ela deve estar presente em todos os espaços. Uma equipe diversa é uma equipe que consegue realmente apresentar melhores resultados, porque cada pessoa, eu, né, tu, o Moisés, nós temos pensamentos diferentes, mas quando nós nos colocamos em diálogo, queremos construir juntos, isso pode ser bastante próspero, algo que realmente possa apresentar
soluções diferentes para problemas. Então, o pensamento, né, das pessoas, ter essa diversidade nas equipes é bastante importante, e é isso que nós temos feito aqui na Secretaria de Estado da Cultura desde a minha chegada, né, principalmente em relação a ter já iniciado um trabalho em 2017, que é um programa de extensão universitária chamado Programa Visibilidade, que tem como principal foco pautas como essa, momentos como esses que eu estou tendo essa oportunidade aqui na Rádio Independente de falar um pouco sobre essa realidade e desmistificar um pouco essas realidades, esses preconceitos, esses estigmas, esses rótulos que existem sobre as pessoas trans. Gabriela, tivemos quase que uma aula aqui na tua apresentação, né? Ela é muito falante, então é interessante, mas algumas palavras que tu usou, elas tocam muito quem está nos acompanhando e a gente que está na bancada aqui, que é o acolhimento, que é a falta de aceitação, que é a discriminação, e a gente falou sobre isso ontem, que era o dia da prostituta e da prostituição, que é achar que essa pessoa, o público em geral, claro que não é a maioria, mas tem um percentual importante, ele olha como um criminoso. E hoje tu te tornou uma referência no Estado e no Brasil. Mas eu noto pela tua fala, e tu já tem um cargo super importante aqui no Estado, que tu quer ser reconhecida como mulher, e isso ainda não aconteceu. Como é que tu vê essa evolução? Como é que tu está te sentindo em relação a isso? Na verdade, isso é muito importante falar, porque o reconhecimento como mulher, né, o primeiro reconhecimento é de ti mesma. No momento que tu te aceita, né, que tu consegue se assumir uma mulher trans, isso é um momento muito complicado, muito difícil, porque tu também sabe de todas as consequências que essa decisão na tua vida de tu realmente assumir quem tu és, pode te causar, né? Isso seja na questão de uma pessoa trans, seja na questão de uma pessoa que se assume homossexual, lésbica, bissexual, todos os preconceitos que existem, né? A questão da afirmação e de dizer da importância de ser uma mulher trans que ocupa um cargo de direção é realmente muito além da questão da passabilidade. Quando eu falo em passabilidade, eu, enquanto uma mulher, posso muito bem, né, uma mulher trans, apresentando a minha identidade, a minha documentação, passar pela sociedade sem ser percebida enquanto mulher trans. Mas por uma questão de militância, mas uma militância no sentido de nada impositiva, uma militância no sentido de algo que nós precisamos desconstruir nas pessoas esses preconceitos, eu me coloco sempre como uma mulher trans, para que o meu exemplo sirva para que outras pessoas também tenham oportunidades como a que eu tive. Oportunidades de ter acolhimento na família, oportunidades de ter acesso à educação, oportunidade de poder prestar um concurso público, que inclusive o estado do Rio Grande do Sul é pioneiro, foi o primeiro estado que no dia 7 de dezembro do ano passado teve um decreto do governador, então, Eduardo Leite, para a criação de cotas para pessoas trans e indígenas em concursos públicos do estado do Rio Grande do Sul, né? Embora eu seja servidora pública de um município, eu tive essa oportunidade de prestar um concurso público e mostrar a minha capacidade e ser aprovada em primeiro lugar. Isso porque eu tive essas oportunidades. Então, é uma questão de afirmação, né, de ser uma mulher trans, para empoderar, para poder motivar outras pessoas a também buscarem seus sonhos, buscarem seus objetivos, porque nós sabemos que as realidades são muito difíceis, que nós passamos por inúmeras dificuldades, inúmeras barreiras para se manter até mesmo no mercado de trabalho. Eu, antes de ser aprovada no concurso público, eu trabalhei durante 8 anos numa empresa privada, passando por muitas humilhações, muitas privações, mas pela necessidade de trabalho, por realmente precisar trabalhar, eu me condicionava àquelas situações, mas quando eu tive a oportunidade de iniciar uma faculdade e de poder falar sobre
transexualidade, de poder falar sobre questões de gênero, de falar sobre preconceitos, sobre todas essas formas que ainda são erradas, esses valores que não cabem mais na nossa sociedade hoje. Isso é importante porque é uma questão de tu, né, enquanto pessoa, enquanto missão humana, tentar transformar realidades a partir da tua experiência, da tua vivência na sociedade. Então, é nesse sentido que eu me coloco, embora eu seja muito reconhecida, respeitada, que eu seja até mais agora conhecida como uma mulher trans, como a Prenda Trans, mas eu vejo isso como algo muito positivo, porque a partir daquele momento, o próprio tradicionalismo gaúcho, ele começou a ter outros olhos para os invisíveis, seja esses invisíveis pessoas que eram homossexuais, que faziam parte desse movimento, invisíveis pessoas negras que não faziam parte de um grupo de dança, porque o cabelo não dava para fazer o penteado de acordo com o que era esperado, com o que faziam para concursos. Então, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas com deficiência que nunca foram numa entidade tradicionalista por não saber como podem ser recebidas, como seria o acolhimento, e eu sempre trago isso como um bom exemplo, porque seja na homenagem que recebi lá em 2019, seja com as experiências que eu tenho hoje, novamente atuando, novamente presente nesse espaço, eu vejo que existe muito mais acolhimento do que exclusão, que realmente os valores do gaúcho, que é da amizade, do respeito, do acolhimento às pessoas, né, de ter esses valores tão presentes, eles acabam sendo maiores que qualquer preconceito, e é essa vivência que eu trago, essa vivência que eu quero que seja replicada, que seja multiplicada, e neste ano, com esse grande desafio de estar à frente da Comissão dos Festejos Farroupilhas e ter iniciado um trabalho numa assessoria de diversidade aqui na Secretaria de Estado da Cultura em 2019, a gente vê esses avanços, e eu quero que, com o tema desse ano, que é Etnias do Gaúcho, a gente mostre a pluralidade não só da formação do gaúcho enquanto povo, lá desde o gaúcho, desde a formação dos portugueses, espanhóis, índios, negros, que iniciaram essa formação desse gaúcho até a chegada dos imigrantes, sejam alemães, sejam italianos, sejam açorianos, que nesse ano estamos com os 270 anos aí da imigração dos açorianos para o Brasil, principalmente para Porto Alegre, que aqui se instalaram. Enfim, eu acredito que é além de falar de toda essa pluralidade que formou esse gaúcho, esse povo, essa identidade que nós temos muito singular hoje, mas também falar sobre essa diversidade toda, que nós somos pessoas de etnias diferentes, de cores diferentes, de orientações sexuais diferentes, de identidades diferentes, mas que nós somos pessoas. Então, sou muito presenteado de ter este tema nesse ano, de estar à frente da presidência da Comissão Estadual e de ser secretária adjunta num trabalho que nós iniciamos em 2019, que encerra no final desse ano de 2022, com grandes conquistas, como até mesmo cotas, né, em editais da linha de fomento, dos editais de fomento da Secretaria da Cultura, e também em ações que são realizadas, como o mês da visibilidade trans em janeiro, e esse mês todo aqui de junho, que nós teremos uma série de ações promovidas pelas instituições vinculadas à Secretaria de Estado da Cultura, e que as pessoas podem conferir lá nas nossas redes sociais ou na página acessando cultura.rs.gov.br, que inclusive tem, né, este ano uma página específica para os festejos Farroupilhas, seguindo esse culturars.gov.br/festejos Farroupilhas 2022. Então, nós queremos sim, né, nesta pluralidade, mostrar que a formação do gaúcho, que o gaúcho atual, ele é um gaúcho diverso e que sabe respeitar essas diferenças, que realmente saiba ter cada vez mais respeito às diferenças e procure buscar cada vez mais a inclusão plena de todas as pessoas, né, sejam elas quem forem.
Gabriela, teríamos inúmeras outras perguntas para te fazer, mas o relógio que é um pouco cruel conosco. Ficamos combinados que antes de setembro, antes de começarmos os festejos, nós voltamos a falar. Agradecer a tua disponibilidade, claro, a tua representatividade no Estado e, como disse o colega Moisés ali, fora dele também. Obrigada, Aline. Obrigada, Moisés. Obrigada a todos que nos acompanharam. É sempre uma felicidade ter momentos como esses. Realmente, por ser do interior, eu tenho, além do sotaque, falo muito e falo muito rápido, mas eu espero ter deixado uma mensagem de amor, uma mensagem de carinho, para que nós sigamos construindo um mundo de mais paz, movidos por uma esperança e de dias melhores, frente a todas as dificuldades que a gente vem enfrentando, que a gente passou na pandemia, mas que nós estamos num novo momento, estamos com esse retorno das atividades presenciais e que nós vamos ter nesse ano em todo o estado, aí em Lajeado, nas regiões, nos municípios que nos escutam, grandes festejos farroupilhas que sejam muito bons, muito festivos, que é isso que nós precisamos para esse momento. Muito obrigado a todos e um bom dia. Valeu, bom dia. Gabriela Maindrat conversando com a gente aqui. Maindrat, secretária adjunta